Amém. Bom dia, graça e a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Passaram uma semana tranquila ou meio tumultuada? Mais ou menos como a minha. Mais uma semana tumultuada. Graças a Deus, porque nisso tudo a gente vê justamente a mão de Deus, né? O livramento do Senhor para nós, que é muito importante. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por algumas situações justamente para que a gente veja o livramento e não a situação, né? A gente vê o problema e fica olhando no problema. Não, a gente tem que ver o livramento que Deus tem dado para nós nessas situações, não é? E como Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é nisso que nós temos que focar a nossa vida aí, né? Estava conversando ali na entrada com o pastor Oscar, e a gente estava comentando sobre o que a internet nos traz hoje de heresias, de desinformações a respeito da palavra de Deus. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Para mim, que é uma preocupação muito grande essa situação, por duas razões. Pelo alcance que tem a internet, que é assim uma coisa assustadora, vamos dizer assim, e pela falta de informação do povo de Deus. Assim melhor? Ah, tá. Pela falta de informação do povo de Deus. Um povo de Deus que muitas vezes não lê a Bíblia, não procura a informação como deveria procurar. E aí o que a internet traz, o que alguém fora fala, o que se ouve em algumas outras instituições religiosas por aí, acaba passando como verdade. É uma instituição histórica forte no mundo que o líder fala, é lei. Não, ele falou, ele é santo. E ninguém procura o conhecimento na palavra de Deus. Isso é muito perigoso para nós. E o apóstolo Paulo viu essa situação na igreja de Corinto. E olha que Corinto não tinha internet. O Corinto não tinha Instagram. Mas eles passavam por essa situação. Pessoas trazendo desinformações a respeito de Jesus. E eles vinham de alguma forma aceitando aquilo. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Segundo aos Coríntios, no capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quisera eu me suportasseis um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho que em nada tenho sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. O apóstolo Paulo, então, ele vê a situação em Corinto, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, isso não é novidade, isso vem desde há muitos e muitos anos, pessoas que vêm, na época, vinham negando a autoridade de Paulo, sabe, negavam a autoridade de Paulo, caluniavam o apóstolo Paulo, e distorciam a verdade. Distorciam a verdade. Aquilo que o apóstolo Paulo ensinava, eles desensinavam, vamos dizer assim, ensinavam de outra forma. E se a gente olhar para a história, para a própria Bíblia, o profeta Jeremias, já 600 anos antes do apóstolo Paulo, ele já teve um problema com um falso profeta lá. Imagina. Ele já teve um problema com um falso profeta 600 anos antes do apóstolo Paulo.
quando Deus mandou ele profetizar sobre o cativeiro de Israel, 70 anos da Babilônia. Aí apareceu um outro profeta lá dizendo, não é 70 anos, não, é só 2 anos, isso aí é loucura e tal, e todo mundo foi atrás dele. Por quê? Porque era mais gostoso, né? Ninguém queria 70 anos de cativeiro. Há 2 anos a gente aguenta, e vamos lá então. E foram atrás da pessoa que falava o que não era verdade. E por essa razão, por estar acontecendo essa situação lá, o apóstolo Paulo então escreve essa epístola, que é conhecida como a epístola severa do apóstolo Paulo. Ele chama mesmo a atenção dos coríntios com relação a esses falsos mestres. Como tem acontecido hoje, por isso eu disse, a nossa preocupação deve ser esta, em trazer para a igreja o real conhecimento, trazer para a igreja a verdade da palavra de Deus, e trazer para a igreja um incentivo para que a igreja esteja lendo, estudando e acompanhando a palavra de Deus. Nós não podemos deixar isso de lado, porque gente hoje para distorcer a verdade tem um monte, né? E esse novo evangelho que tem sido inventado por aí, ele apresenta um Deus sem ira, apresenta um evangelho sem cruz, e apresenta um homem sem pecado. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia não mostra, essa nova pregação que se vê por aí hoje tem mostrado. E o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala aos coríntios, ele fala a cada um deles. Não é para uma igreja na totalidade, também é, mas é importante que a gente entenda essa mensagem para o nosso coração, para cada um de nós, sabe? E para termos esse zelo. O que é o zelo, né? O zelo é esse excesso de atenção. O zelo é um cuidado extremo, uma preocupação, um interesse, assim, exagerado por aquilo. E nós temos que ter isso pela palavra de Deus. Nós não podemos superficializar a palavra de Deus, não podemos deixar que a palavra de Deus fique de lado. Nós temos que ter zelo. E por que nós temos que ter esse zelo? Não é? Porque nós temos que chegar aqui no domingo de manhã para o culto e fazer a nossa entrega. A gente não vem no culto para receber algo. É claro que a gente recebe a instrução, o ensinamento da palavra, mas a gente vem no culto para entregar algo a Deus, o nosso sacrifício. Conforme o apóstolo Paulo mesmo disse aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1, ele começa assim: rogo-vos, pois, que entregueis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto com entendimento, com conhecimento. Nós estamos aqui sabendo o que nós estamos fazendo. Sabe, não é um culto de bagunça, não é um culto de pessoas falando o que ninguém entende. Né? Pelo contrário, é um culto onde nós entendemos, conhecemos o que estamos fazendo, conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que temos que entregar ao Senhor. Esse é o nosso culto racional. E por que isso? Porque nós estamos sendo preparados para Cristo. Por isso o nosso culto tem que ser voltado para Cristo. Nós temos que viver e organizar nosso culto de acordo com o que Deus propõe para nós. Nós devemos olhar para Jesus e ver a nossa redenção. O pastor Rafael fez ali uma sequência ali de quadros muito bonita, que mostra o sacrifício de Jesus e a ressurreição. É isso, né, pastor? E é nisso que nós temos que pensar a nossa vida. Nós temos que viver essa nossa vida aqui aos olhos da eternidade. Sabe, nós temos que olhar para Cristo e ver isso, ver a nossa salvação, a nossa redenção, e não a nossa realização de sonhos. Como eu vejo muita gente pregando por aí. Deus vai realizar teu sonho, coloca teu sonho na mão de Deus. Deus vai realizar sonho. Deus tem os sonhos dele para nós e são muito maiores do que os nossos. E é nisso que nós temos que pensar. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, buscando o entendimento de Deus, sabe? E viver esse amor incondicional da igreja pelo seu Salvador. Um amor incondicional. Um amor que nos leva a sofrer. Quando você ouve alguém dizer assim, eu não acredito em Jesus.
aquilo é como uma facada no coração. Porque nós sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade. E esse tipo de atitude, a gente vê muitos ateus aí, né? E não devemos nem discutir com eles. Mas esses pensamentos são complicados. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade com isso, porque eu não consigo entender como alguém não consegue entender Jesus. Não tem como. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, é só olhar para a natureza que você vê. E muita gente não quer acreditar, não quer ver e, além de não querer, ainda ensinam aquilo que não é verdadeiro. E esse amor nosso pela causa, pelo Evangelho, por Jesus, esse amor incondicional, tem que nos afastar de toda a idolatria. Às vezes a gente acha que a idolatria é só lá na igreja que tem as imagens do santo lá, e não é. Tá? A idolatria nossa, às vezes, está no nosso coração. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Como diz o filósofo. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o principal ídolo que nós, às vezes até sem perceber, a gente traz do nosso coração é o nosso dinheiro. O dinheiro tira o nosso tempo de tudo. Tem muita gente que trabalha e só trabalha. Não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para nada. Porque tem que trabalhar. Tem que ganhar dinheiro. Não, o importante é ganhar dinheiro. Você vai fazer o que domingo? Não, domingo eu vou na igreja. Não, mas temos que fazer um trabalho lá para ganhar um dinheiro. Sabe? E é assim que a gente vive. Muitas pessoas vivem hoje. E acabam não tendo tempo para uma vida devocional. Sabe, eu insisto nisso. Vida devocional. Leitura da palavra, oração. Nós precisamos disso. E muitas vezes nós dizemos o quê? Nós não temos tempo. Ah, não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Eu vi essa semana alguém falando sobre isso. E eu achei muito, muito importante e muito interessante. Quando a gente for dizer que não tem tempo para algo, substitui a palavra tempo por prioridade. Você não tem tempo para a palavra de Deus, ou você não prioriza a palavra de Deus na sua vida? Qual que é a realidade? Porque quando eu chego no final do dia, eu olho para esse camarada aqui, ó. Tá? Todas as mensagens do WhatsApp estão respondidas. Os status estão curtidos. Tá? As fotos do Instagram estão comentadas, estão curtidas. Tá? Está tudo em ordem. Mas eu não tive tempo para a palavra de Deus. Será que eu não tive tempo ou eu não priorizei a palavra de Deus? O que tem sido a minha prioridade na minha vida? Há umas 2 ou 3 semanas o irmão Guto pregou aqui sobre isso. Sobre a gente priorizar a reconstrução do nosso templo de adoração ao Senhor. Ele falou sobre isso, os irmãos devem se lembrar. O que é prioridade para nós? O templo de Deus, a nossa adoração? Ou as coisas dessa vida? Porque muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para o que interessa. Olhar para o alto. Olhar para o autor e consumador da fé. Porque a nossa vida aqui, ela é passageira. O que nós acumulamos aqui é muito bom aqui. Mas e lá? Sabe? Porque assim, o que eu vejo assim, quando a gente fechar os olhos para essa vida, isso vai acontecer. Não adianta a gente achar que não. É um assunto que a gente não fala, não é, pastor? Mas é uma realidade. É a mais dura realidade, é a mais severa realidade para o ser humano. Quando nós fecharmos os olhos para essa vida, tá? O dinheiro que nós acumulamos, o patrimônio que nós acumulamos, a casa que nós moramos, as viagens que nós fizemos, nada disso vai fazer diferença para nós. Tá? A única coisa que vai fazer diferença quando nós fecharmos os olhos para esta vida é o sim que nós dizemos para Jesus. E é isso que importa. Nós dizemos sim para Jesus
Não é só quando há um apelo e a gente levanta a mão, sim, eu aceito, não. É quando nós seguimos a caminhada. Quando nós nos dispomos para Cristo. Quando nós dispensamos tempo da nossa vida no conhecimento da palavra, no entendimento da palavra, na proclamação do Evangelho. E é isso que importa para nós. Sim, temos que estudar, temos que trabalhar, precisamos disso. Né? Precisamos disso, mas isso não pode ser a nossa principal prioridade. E por isso nós temos que ter esse zelo da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz assim aqui aos Coríntios, no versículo 3 desse capítulo. Ele fala assim, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Por que Eva caiu na conversa da serpente? Olha que interessante, né? A serpente, naquela conversa dela com a Eva, ela falou assim, o que ele falou? Ela falou, ela disse que eu posso comer de tudo aqui, menos dessa aqui. Que o dia que eu comer dessa aqui, eu vou morrer. O que a serpente respondeu para ela? É certo que você não vai morrer. Quer dizer, a serpente já colocou uma dúvida com relação à palavra de Deus. Mas, o que aconteceu? Eva, era o que ela queria ouvir. Muitas vezes nós acreditamos hoje em algumas coisas porque falam o que a gente quer ouvir. A gente sempre prioriza aquela massagem no ego, né? Ah, falou o que eu quero ouvir. Falou que eu vou ficar rico, falou que eu nunca mais vou ficar doente, falou que isso, falou, e a gente vai gostando disso. Porque é uma disposição que a gente tem de ouvir aquilo que a gente gosta, e não o que a gente precisa. Então, quando a serpente falou aquilo para Eva, falou, é certo que você não vai morrer? Ela falou, é mesmo? Ela falou, e você vai ser igual a ele. Opa, aí melhorou, né? Aí melhorou. Aí aquela soberba subiu lá em cima, e Eva fez o quê? Comeu a fruta, deu para o marido, e enfim a história nós sabemos e vivemos a realidade dessa história, né, pastor Rafael? Então, assim, hoje a gente vive isso, infelizmente, aqui no nosso meio. Na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Essa relativização da fé. Hoje a fé é para quê? A pessoa quer conquistar, agora fala, não, eu tenho fé que eu vou conseguir. Não é fé, isso é determinação, é você querer fazer. E muitas vezes consegue, sabe? E muita gente tem fé até para jogar na Mega Sena, não é? Tem gente que joga na Mega Sena com fé. Não, tenho fé que eu vou ganhar e nunca ganha. Mas joga, está lá, entendeu? Então, assim, a nossa fé é uma fé salvadora. A nossa fé está em Cristo Jesus, que a Bíblia diz que Ele é o quê? Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé começa nele e se conclui nele. A nossa fé é uma fé salvadora, nós não podemos relativizar essa fé, trazer essa fé para o nosso campo material. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Sabe, ter fé não é dizer assim, eu determino, não é? Muita igreja que ensina isso, né? Determina isso na sua vida. Não é isso. Ter fé é você olhar para Deus e dizer assim, seja feita a tua vontade. Isso é ter fé. Seja feita a tua vontade. Me colocar à disposição. Me colocar à disposição do Senhor para o que Ele tiver proposto para a minha vida. Sabe, eu estava olhando, até comentei com o pastor Rafael, eu estava olhando lá no caminho de casa, passei em alguns lugares lá, eu vejo aquelas pessoas só de bermuda lá, né, de chinelo, encostado lá na porteira, na porta da casa, lá, tipo assim, um dia sem nada para fazer. Muitos vão sair dali daqui a pouco e vão para o bar, né? Pode ter certeza. Muitos vão sair de casa daqui a pouco e vão para o bar. Não passam o dia nem com a família. Sabe? Por que não servir a Deus? Ontem eu estava conversando com meu vizinho e falou, irmão, vou estar aí final de semana. Eu falei, irmão, final de semana para mim é o dia que eu menos fico em casa. Durante a semana você viaja em casa, final de semana não. Saímos ontem à tardezinha, né, amor? Fomos lá para Santa Cecília do Pavão, aniversário da Sinodal. Retornamos já, chegamos em casa 1h da manhã.
Saímos agora aqui, daqui eu já saio daqui direto para Tamarana, que eu vou pregar lá à noite. Sabe? A vida tem que ter essa dinâmica no domingo. O que nos traz para cá no domingo? Senão Jesus? Senão esse amor por Cristo? Sabe, esse desejo de ouvir o que realmente Deus vai falar aí aos nossos corações, através do louvor, através da pregação, através da nossa comunhão, próprio relacionamento, cada um conversando, abraçando. Tem gente que a gente só vê no domingo. Não é? Tem gente que às vezes nem no domingo a gente consegue ver, porque não pode vir aqui, tem que ter algum outro compromisso em outra igreja, de preferência, né? Então, assim, é muito gostoso isso aqui. Nós precisamos disso aqui para nos fortalecer, para estarmos sempre juntos e nos ensinarmos, sabe? Nos ensinarmos, para a gente não cair nesses enganos aí das falsas pregações, não é? E assim a gente segue caminhando e prestando atenção, muito bem atenção nesse zelo que nós temos que ter aqui pela palavra de Deus, para não cair naquele erro de dizer assim, Deus me ama do jeito que eu sou e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus me tira do pecado do jeito que eu sou. Mas Ele vai me transformar naquilo que Ele quer que eu seja. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos transformar naquilo que Ele quer que nós sejamos. Sabe? Eu ouvi alguém dizer assim que na conversão Deus tira a gente da lama. E na santificação Deus tira aquela lama que ficou em nós. Sabe? Vai nos limpando do pecado. Nós não vamos deixar de ser pecador. Somos pecadores. É isso que a palavra de Deus ensina. Porém, nós vamos deixar de viver o pecado. Nós vamos deixar de praticar o pecado. Nós vamos ter nojo do pecado. A nossa fonte de prazer deixou de ser a carne. Nossa fonte de prazer passa a ser Jesus. E é isso que vai nos fazer viver uma vida de santidade e de santificação. Onde nós vamos ser transformados naquilo que Deus quer que nós sejamos. E muitas vezes a gente usa aqueles termos tão famosos, né? Não tem nada a ver. Quanta gente eu já vi falar assim? Mas a Bíblia diz assim, mas não tem nada a ver. Hoje em dia está tão normal. Hoje em dia nosso, o que tem a ver para nós está na Bíblia. Nós não podemos ter esse tipo de relativização que nos leva a fazer concessões. Isso é um perigo muito grande. Começamos a fazer concessões que acabam nos afastando de Deus. E com isso também nós temos que ter um zelo muito grande, um cuidado muito grande com essas nossas concessões, com o nosso limite de tolerância. Sabe, por isso temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Porque as nossas concessões, os nossos limites de tolerância têm que estar de acordo com a palavra de Deus. É todo mundo que pode ser nosso amigo? Não. Tem gente que nós temos que nos afastar. Tem pessoas que nos afastam de Deus. Por que eu vou me aproximar dessa pessoa? Não é, pastor Rafael? Por que eu vou me aproximar de uma pessoa que me afasta de Deus? Eu não posso. Eu tenho que caminhar com pessoas que caminham a mesma caminhada que eu. O sujeito está indo por um caminho da porta larga, de qualquer jeito, e eu vou atrás dele. Olha o que diz lá em Salmo 1. Bem-aventurados os que têm prazer na lei do Senhor, na sua lei meditam de dia e de noite. Se afastam do caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores. É um caminho com quem não serve. Sabe, a gente tem que estar junto com pessoas do mesmo propósito. Olha que interessante, se você se propõe a fazer, por exemplo, uma caminhada. Amanhã eu vou fazer uma caminhada. E você acorda amanhã e fala, mas eu vou fazer caminhada. Esquisito, né? Não levantar cedo, não. Descansar mais um pouquinho. E você acaba deixando a caminhada para a semana que vem. Sabe? Só um exemplo, tá? Mas se você combinar aqui com 3, 4 irmãos, aí vamos fazer uma caminhada amanhã, combina lá 3, 4 irmãos. Aí chega amanhã, você acorda, dá aquela espreguiçada, você fala, eu acho que eu não vou não. Aí daqui a pouco o irmão liga, fala assim, irmão,
eu já estou aqui no lugar que a gente combinou aqui, o irmão fulano de tal já está vindo, que hora você vem? Aí o que você faz, né? Você se levanta e vai, afinal você combinou. Por quê? Porque tem pessoas que estão fazendo a mesma coisa, que estão juntas, motivando uma a outra, estão juntas caminhando, sabe, com o mesmo propósito. E é muito importante que a gente tenha esse cuidado com as nossas concessões, sabe, com os nossos limites de tolerância, nossos critérios. Sabe, eu já ouvi gente falar assim, é amigo do fulano, é meu amigo. Não sei. Quais são os critérios de amizade dele? Muitas vezes não são os mesmos do meu. E assim são todas as nossas concessões. Porque a gente acaba trazendo para dentro da vida da gente algo que vai destruir a nossa vida. Porque a gente vai fazendo concessões pequenas, sabe? Concessões assim que parecem insignificantes, mas que quando você vê, você sobrecarregou a tua vida de um jeito que para você se livrar daquilo é complicado. Isso é nos relacionamentos, isso é no trabalho, isso é em todas as áreas da nossa vida. Ter cuidado com as nossas concessões. Como nós vimos aqui, o texto diz que os coríntios tinham dificuldade para tolerar as pregações do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele falava da cruz, ele falava de sofrimento, ele falava de uma caminhada dura. Como é a vida do cristão? É uma caminhada difícil. Ele falava disso. E os coríntios tinham dificuldades com essa pregação que exalta Cristo, sabe, que fala do Jesus da Bíblia, o Jesus da promessa, o Jesus que veio, entregou a sua vida, até como exemplo para nós, por amor. Isso é um exemplo para nós. Esse exemplo é usado até para o relacionamento, para o casamento, com relação ao marido, tá? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Olha que importante. Então, quando a gente pensar em casar, tem que pensar nisso. Sabe? Tem que pensar nisso. Estamos dispostos a entregar a nossa vida pela nossa esposa? Não é? Eu estava vendo uma psicóloga comentando com a mãe dizia assim, eu morreria pelo meu filho. Ela falou, tudo bem, mas você viveria por ele? Você daria a sua vida por ele? A vida. Não a vida a ponto de ser tirada por causa dele. Mas você viver com ele, viver por ele, dia após dia. Você se renunciar e se entregar por ele. Foi isso que Jesus fez. Jesus renunciou a vida dele por nós. E nós temos dificuldade de renunciar, às vezes, poucas coisas. Renunciar poucas coisas para estarmos em comunhão com Cristo. Nós temos que ter esse entendimento, temos que buscar isso. E isso é muito importante para o cristão. E todo hábito nosso leva alguns dias para se tornar um hábito, né? Dizem que precisa de 21 dias, é isso, pastor Rafael? Para se tornar um hábito na vida da gente. Você repetir algo durante 21 dias, na sequência, a partir dos 21 dias você vai continuar fazendo isso sem nem perceber que está fazendo. E assim também é com a palavra de Deus. Se eu começar a fazer o meu devocional diário todos os dias, os primeiros 21 dias vai ser um sacrifício. Porque você não vai, você vai, poxa, tem que parar e fiz um compromisso, agora tem que fazer. Mas no 22º dia em diante você vai falar, poxa, eu fiz devocional hoje, eu vou lá fazer. Aí você muda o seu modo de pensar. Porque você tornou aquilo um hábito da sua vida. E é assim que deve ser, esse zelo, esse cuidado que nós temos que ter para poder caminhar, né, essa caminhada aí de amor a Deus, não é? De conhecimento da palavra. Eu até comentei também com o pastor Oscar hoje, quando Jesus chegou para os apóstolos e falou assim, o que dizem por aí que eu sou? Aí falaram, estou dizendo que é um profeta, que é um filósofo, sei lá, hoje falam até que é um socialista, enfim, falam tudo isso de Jesus. Mas aí Jesus olha para aqueles apóstolos e fala assim, e vocês? Vocês me conhecem. O que vocês estão dizendo que eu sou? O que vocês estão falando que eu sou? É um alerta para nós. Nós conhecemos Jesus.
Nós conhecemos Jesus, o que nós falamos dele, nós temos que nos lembrar que Jesus, quando ele esteve aqui, não é? Ele não saiu pelo mundo lá, o mundo existente na época, né? Ele não saiu por lá clamando por aceitação. Em nenhum momento ele saiu falando, não, você tem que me aceitar, você tem que me aceitar, não era isso. O que ele pregava? Arrependei-vos. Arrependei-vos. O foco da pregação sempre foi o pecador. Arrependei-vos. É esse arrependimento que nós temos que viver constantemente para que nós possamos saber delimitar aí os nossos critérios. Essa vida de arrependimento, conhecimento desse evangelho, esse evangelho verdadeiro que confronta o pecado, traz o pecador ao arrependimento, gera aquele novo nascimento. Quando eu falo novo nascimento, eu fico muito feliz quando eu vejo esse novo nascimento na Bíblia. É uma alegria muito grande a gente poder saber, entender que em Cristo nós nascemos de novo, somos nova criatura. Sabe, aquela pessoa lá do passado não existe mais. Aquela pessoa não existe mais. Por isso hoje a nossa fonte de prazer é Jesus. Que é para aquela pessoa lá do passado era a carne. Tudo que a carne queria, ela, né? Opa, é bom, vamos lá. Sabe? E não é verdade. A palavra de Deus nos ensina isso, novo nascimento, uma nova vida em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É nesse pensamento que nós temos que viver, nós temos que olhar sempre para as coisas lá do alto, sempre prestando atenção. É naquilo que Deus tem proposto para nós, sabe? E temos que tomar esse cuidado, porque situações que divergem da palavra de Deus e são aceitas por nós, sem muita dificuldade, nós temos que pensar direito. Porque o apóstolo Paulo fala aos Romanos, lá em Romanos 1:28, ele fala que o próprio Deus, olha, por pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que não conhecem, que negam, vamos dizer assim, a palavra de Deus, que não querem ter o conhecimento de Deus, ele fala o quê? O próprio Deus os entregou a uma mentalidade reprovada, a uma disposição mental reprovada, que além de fazerem aquilo que não é bom, concorda com aqueles que fazem também. Ou seja, você foge totalmente do que a palavra de Deus ensina. Sabe, ele fala ali da busca pela santidade. Nós vemos que Deus, quando a pessoa sai do entendimento, não quer conhecer a palavra, não busca conhecimento na palavra de Deus, o próprio Deus entrega essas pessoas para essa disposição mental reprovável. Começam a aceitar coisas que não são de acordo com a palavra de Deus, que não estão de acordo com a verdade do Evangelho. E ele fala aqui dessa busca pela santidade. E é o Espírito Santo que transforma a nossa vida, não outro espírito, como o apóstolo Paulo disse ali aos Coríntios. Estou entregando outro espírito para vocês, espírito de confusão, que não está trazendo comunhão, não está trazendo discernimento. Vocês não estão entendendo. E é o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Nos convence do pecado, nos transforma e nos dá essa nova vida. Essa vida de conhecimento, de entendimento, é na palavra de Deus. Então, os nossos critérios, o nosso limite de tolerância, estão sempre na palavra de Deus. Quando aparece uma situação que a gente não tem muito o que dizer, a gente vai buscar conhecimento aonde, Felipe? Na palavra de Deus. Claro que a gente vai buscar conhecimento na palavra de Deus, muitas vezes a gente busca conselho com alguém, mas temos que buscar conselho com alguém que a gente sabe que tem a sua vida centrada na palavra de Deus. Não é? Eu não vou buscar conhecimento lá com uma pessoa que eu não sei nem a procedência. Não, eu vou buscar conhecimento com quem? Com o pastor? Com a avó? Cadê a dona Diva? Não é, dona Diva? Vamos buscar entendimento ali. Pessoas que têm vivência, que têm conhecimento da palavra de Deus. Que a gente vê que a caminhada é de acordo com aquilo que Deus tem proposto para a vida dela. Não se desvia do caminho por nenhuma tempestade que a vida possa mostrar aí. Mas que permanece na fé, permanece firme
é na palavra de Deus. Porque quem estuda a Bíblia, tá? Quem estuda a Bíblia não consegue confundir a palavra de Deus com qualquer outra heresia que apareça por aí. Você conhece a Bíblia. Uma palavra que a pessoa fala fora do contexto, fora daquilo que é verdade, não é? A gente já fala, opa, tem alguma coisa esquisita aí, vamos ver qual que é a dele, né? Isso é geral, tem muitos por aí que se dizem pastores e tal, mas não estuda muito a Bíblia, não. Eu já vi esses lideranças dizer assim, eu chego lá e Deus me revela, e eu falo, pode parar, né, pastor? Pode parar, né? Você aprende que a gente tem que ter entendimento, a gente aprende a ler a estrutura da palavra de Deus, entender aquilo que Deus quer falar conosco na palavra dele, não aquilo que alguém quer revelar para a gente, isso aí não tem cabimento, né? E hoje a gente vê muito na internet, né? E aqui eu já quero partir para o encerramento aqui. A gente vê muito na internet curso de interpretação de texto, de Bíblia. Tem bastante curso. E é importante que se faça, mas tem que saber a origem desse curso. De onde é a estrutura desse curso. Com base em que essa pessoa está dando esse curso. Não é? E eu já vi curso também para encher igreja, viu, pastor? Já viu? Curso para encher igreja. A propaganda está lá assim, de 50 a 500 membros em 30 dias. Olha, que maravilha. Quase comprei o curso. Falei, vou presentear o pastor Rafael. Sabe, a igreja ela tem que trazer as pessoas para a igreja é o evangelho. Sabe, não é um curso de oratória, não é uma persuasão do pregador, não é isso. É o evangelho que tem que trazer pessoas para a igreja. Uma pessoa me disse há umas 2 semanas, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas ele falou para mim assim, é melhor nós fecharmos, falando da igreja, tá? É melhor nós fecharmos pela verdade do que a gente encher a igreja pela mentira. E é uma verdade. Sabe, permanece na igreja quem quer a verdade, Né? O evangelho não pode ser banalizado, não pode virar assim uma grande massagem no ego, né? Para poder as pessoas permanecerem na igreja. E essa é a verdade. Sabe, eu quero encerrar aqui com vocês agora com uma frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero uma vez ele disse assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Se o ensinamento não estiver na palavra de Deus, aconteça o que acontecer, não é de Deus e deve ser rejeitado. É bom que a gente consiga compreender esse propósito aí, de ter esse zelo pela palavra de Deus. Sabe, o resumo é esse, ter zelo pela palavra de Deus, ter cuidado com a palavra de Deus, ter um interesse profundo pela palavra de Deus. É isso que vai transformar a nossa caminhada e nos fazer caminhar de acordo com aquilo que Deus tem proposto para nós. Fugindo de heresias, fugindo de palavras equivocadas, fugindo de músicas equivocadas, que tem umas músicas também que não expressam a palavra de Deus. E nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Quero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Coloque em pé, eu quero orar com vocês. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, por esse dia, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine cada dia mais a ter zelo pela tua palavra, a cuidar daquilo que o Senhor tem proposto no nosso coração, a guardar o nosso ministério, ó Deus, a guardar aquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra, que nós possamos viver à luz da tua palavra, que nós possamos viver esta vida aqui, à luz da eternidade, que nossos olhos estejam postos em ti, ó Deus, e que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Abençoa, Senhor, a vida desta igreja, abençoa cada um desses membros, e que eles sejam despertados neste zelo, nesse cuidado, neste amor pela palavra, pelo conhecimento da palavra, pela vida devocional, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, caminhar aqui, juntos, um apoiando o outro, Deus, e nos conduzindo de acordo com a tua palavra.
Abençoa, Senhor, a nossa vida, Deus. Abençoa o restante do nosso dia. Cuida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.